Olá, família Bel Receitas, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer mais um conteúdo de profundidade na fé, para que juntos possamos estar mais perto de nosso Senhor. Mas antes, quero pedir o apoio de cada um de vocês. Já deixa aqui a tua curtida, o teu comentário e compartilhe esse vídeo também. E se você pode, nos ajude com alguma contribuição via Pix. Vai estar aparecendo aqui na tela a chave. Assim você pode nos abençoar, não importa o valor, mas sim um carinho com que você fará isso. Afinal, essa obra só se mantém de pé com a sua contribuição. Então vamos lá? Esperteza é necessariamente um defeito? Ou seria uma virtude, uma capacidade que Deus concedeu à natureza humana para que ela agisse bem em determinadas situações? Esperto é um adjetivo que nosso Senhor Jesus Cristo aplica aos seus discípulos. Hoje nós vamos tratar da virtude da esperteza. Mas existe essa virtude? Sim, existe. E ela é, por assim dizer, uma prima, uma sobrinha, uma parente bem próxima, bem íntima, de outra virtude que nosso Senhor Jesus Cristo identifica com um animal, a serpente. Vamos ao texto de Mateus capítulo 10, versículo 16, porque é a partir daqui que nós vamos desdobrar o nosso raciocínio sobre a santa esperteza. No mundo de enrolões, de espertalhões, de pessoas muito sutis, muito ardilosas, muito perversas, que às vezes nos passam para trás ou querem nos enganar, querem passar uma rasteira em nós, nosso Senhor nos dá esse presente. É uma dádiva do céu para a nossa inteligência e para a nossa vontade. Escutemos Jesus. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Prudentes como as serpentes. Quem é o prudente? É aquele que utiliza na hora certa, da maneira certa, na medida certa, os dons que Deus lhe concede. Na proporção exata, no momento preciso, da maneira que convém, Deus ilumina o nosso coração e nos ajuda e nos mostra e nos conduz a agir ou não agir, a dizer ou a não dizer, a realizar com aquela medida, com aquela prudência, com aquela intensidade, com aquela proporção que é conveniente ao próprio Deus. E uma das manifestações da prudência é a esperteza. Os padres da Igreja chamam essa virtude, na língua latina, de solércia, uma virtude pouco conhecida, pouco elogiada e, a bem da verdade, pouco praticada. Mas um poder que Deus nos deu, a própria natureza, que é potencializada pela graça de Deus no sacramento do batismo. Se é uma possibilidade, se é uma virtude humana, com a graça do batismo, ela é elevada, ela é fortalecida, ela é, por assim dizer, divinizada. Vamos definir a solércia com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz que a solércia, ou a esperteza, é a conjectura rápida e fácil a respeito dos meios. É um presente de Deus que, num determinado momento, com uma rapidez tremenda, nos leva a agir ou não agir, a dizer e a não dizer, para desarmar o adversário, para se sair de uma situação difícil, chamemos de saia justa, uma situação inusitada, um problema grave que aconteceu, que por vezes não nos permite sermos aconselhados por alguém, pedir conselho a uma pessoa. A decisão tem que ser agora, tem que ser rápida, tem que ser imediata.
E esse presente de Deus vem até nós, aguçando a nossa inteligência, mostrando com uma rapidez tremenda a postura que devemos assumir, a atitude que devemos tomar. Jesus, em 2 ocasiões, manifesta essa virtude. Jesus, o solerte por excelência. Jesus, o esperto, não o espertalhão. Jesus, o esperto. Alguns dos seus adversários, durante sua vida pública, colocaram Jesus em uma situação constrangedora. Vamos citar apenas 2. Há muitas, mas essas são paradigmáticas. Vejamos o que é a solércia, essa conjectura fácil e rápida a respeito dos meios. Conjectura fácil. Foi resolvido de forma simples, bem prática e rápida. Imediatamente, foi na hora. A provação ou a provocação ou a tentação chegou de tal maneira à pessoa e o auxílio do alto veio também imediatamente, rapidamente para a pessoa. Lucas, capítulo 20, versículos de 1 a 8. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe: dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: por que razão? Pois não crestes nele. Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: nem eu vos direi com que direito faço estas coisas. É simplesmente fantástico. Os adversários de Jesus se aproximam dele, cheios da bola, achando que são os tais, achando que vão colocar Jesus numa trápula, como dizem os italianos, vão preparar uma armadilha para Jesus. Só que eles não imaginaram que Jesus sairia com essa. E Jesus poderia muito bem responder: com que autoridade eu faço essas coisas? Com a minha autoridade. E com a autoridade do Pai, porque eu vim do Pai e eu e o Pai somos um. E Jesus poderia responder dessa forma e agiria corretamente. Mas escolheu uma outra forma. É aqui, Santo Tomás diz, conjectura fácil e rápida, para aplicar os meios adequados. A respeito dos meios, Jesus devolve a trápula. Ao invés de eles emparedarem nosso Senhor aqui os empareda. Então eu vou perguntar para vocês, e formula a pergunta que os deixa desconcertados. E eles não souberam responder. Também eu não vou responder. Na verdade, quem caiu na armadilha foram eles. Jesus não prepara a armadilha para prejudicar ninguém, mas aqui a solércia se manifesta como uma reação imprevista por eles, imprevisível da parte deles. Talvez eles julgassem: estamos aqui diante de um bobão, de um idiota, que vai cair, que vai dizer aquilo que a gente quer que ele diga para poder incriminá-lo, e aí vamos nos dar bem. Solércia, sagacidade, esperteza. Não é sair pela tangente, mas é enfrentar a dificuldade com inteligência, com prudência, com audácia. Mas temos outra situação também. O famoso episódio do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De novo, uma armadilha que os fariseus armam para nosso Senhor. Mateus, capítulo 22, de 15 a 22. E reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém,
Porque não olhas para a aparência dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. A pergunta foi realmente maliciosa e pretendia emparedar nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele dissesse que não era lícito pagar o imposto, eles acusariam nosso Senhor de traidor do Império Romano, de insurgente, de desobediente do Império. Se Jesus dissesse que é lícito, eles acusariam nosso Senhor Jesus Cristo de colaboracionismo com o Império Romano e instigariam os judeus contra ele, pois os judeus não gostavam dos romanos. Nesta hora, Jesus manifesta a solércia, a audácia, a esperteza. Jesus nem respondeu que sim, nem respondeu que não. Ele os emparedou. Pegou uma moeda. De quem é essa imagem? Essa inscrição é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus o esperto, Jesus o solerte. Agora, nós vamos ver São Paulo o esperto, São Paulo o sagaz, o vivo, o ardiloso, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa sinuca de bico, como dizem os jovens, num momento muito delicado de confusão, de convulsão social, ele está diante de pessoas que querem vê-lo morto, que querem linchá-lo, que querem matá-lo. As autoridades religiosas, as autoridades civis e o povo insuflado contra São Paulo. E agora, o que é que Deus vai presentear, com que Deus vai presentear São Paulo para ele se sair dessa? Ele está pregando o nome de Jesus. E vejamos como ele se sai. Ia ser linchado, ia ser morto. E na hora, Deus lhe deu essa agudez, essa esperteza, essa sabedoria, o ardil que é próprio dos discípulos de Cristo. Atos, capítulo 23, versículos de 6 a 10. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozeria. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem e tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. A esperteza que Paulo aqui manifestou. Eu estou pregando Jesus e tanto fariseus e saduceus não estão satisfeitos. Mas há alguma coisa que eu prego que os fariseus acreditam: a ressurreição. Então, ele jogou essa verdade para dividir os adversários, porque os fariseus acreditam na ressurreição, mas os saduceus não. É pela esperança da ressurreição que eu estou sendo julgado. Ao ouvirem isso, os fariseus disseram: mas ele não disse nada demais. E aí, a confusão entre eles, a divisão. Que esperteza! E Paulo foi tirado pelos soldados e aquilo que eles pretenderam não se concretizou. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, versículo 8,
no final da parábola do administrador infiel, diz uma frase que muito se aplica a esse nosso raciocínio, que se aplica a essa virtude da solércia, que na vida dos maus se torna um defeito. É mal utilizada essa capacidade na vida dos filhos deste mundo. Escutemos o que Jesus diz. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Os filhos da luz são os discípulos de Cristo. Os filhos deste mundo são aqueles que vivem nas trevas. Deus deu essa capacidade a todo ser humano de se sair rápida e facilmente em determinadas situações de problemas imprevistos, inusitados. O cristão não é um espertalhão, mas ele deve ser esperto. Importa que na nossa oração nós peçamos a Deus essa virtude. Na minha terra se diz, para o esperto, quando fulano vinha, eu já ia. Ou quando eu ia e ele vinha, na verdade ele nem sabia que eu já estava indo. Esperteza. Não apenas no trato com os malvados, com os espertos, com os enrolões, com os embusteiros, com os enganadores, mas em todas as ocasiões da nossa vida. Solércia. Um presente de Deus que nos permite descobrir na hora qual a melhor palavra. Que muitas vezes, uma, duas ou três, cala a boca dos maus, dos arrogantes, dos prepotentes, dos insolentes. Um presente de Deus, uma dádiva do Espírito Santo que nos ajuda a sair de situações delicadas, perigosas, constrangedoras. Solércia que coloca, por vezes, no nosso coração, o propósito de silenciar agora. Porque se eu falar alguma coisa, as coisas ficam difíceis. Porque é prudente silenciar para depois agir ou para depois falar. Solércia que em determinada situação nos leva a não dizer tudo ou a falar pouco ou a dizer realmente aquilo que precisa ser dito. Solércia que por vezes se manifesta como uma reação de emparedar o adversário, de colocá-lo em saia justa, como dizem os jovens, de enfrentá-lo com educação, com polidez, mas com sagacidade. Sobretudo quando esta pessoa se insurge contra nós, na presença dos outros. Desarmá-la, às vezes é preciso. Tapar a boca dessa pessoa, às vezes é oportuno. A questão é como fazer isto. A solércia se manifesta ali, onde não há tempo para você refletir, porque é tudo muito rápido, porque foi instantâneo. Oh, meu Deus, agora, às vezes, numa fração de segundos, o presente de Deus chega até nós. Diga isto, ou então faça isto, ou então não faça isto. Esperto, astuto, ousado, atrevido. Nós não gostamos, não costumamos atribuir a nosso Senhor Jesus Cristo esses adjetivos, mas, por favor, existe um santo atrevimento. Existe uma santa ousadia. Existe uma santa sagacidade. É a santa esperteza.
O lamento de nosso Senhor Jesus Cristo no texto do Evangelho de Lucas ainda há pouco realmente é uma verdade. E temos que reconhecer. Na prática do mal, no mundo das trevas, há muita gente ardilosa, há muita gente esperta, muita gente furba, muita gente com um raciocínio brilhante, que arma, que arquiteta, que pensa, que estrutura, que sistematiza. Muito bem. Essa capacidade Deus deu para você também, cristão. Bobo não. Você deve ser educado, deve ser fino, deve ser gentil, mas não idiota. Na minha terra Alagoas se diz, não confundir gentileza com gentileza. O leso é aquele que não gira bem da bola. Gentil, educado, mas não bobo. Uma serpente astuciosa, prudente, ousada, que está atenta às ciladas do inimigo, às propostas, às meias-verdades, às insinuações, às jogadas verdes para colher maduras, para usarmos um ditado popular. Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito nessas situações difíceis e concede-nos, ou pelo menos presenteia-nos com aquilo que já colocaste dentro da nossa natureza, a virtude da solércia, da ousadia, da sagacidade. Ajuda-nos a refletir nas Tuas palavras, prudentes como as serpentes, que em determinadas ocasiões inusitadas dos nossos lábios saiam palavras para confundir os que querem nos confundir, para atrapalhar os que querem nos atrapalhar, para calar a boca daqueles que querem nos derrubar. Oh, Tu reagiste, sim, algumas vezes diante desses embusteiros, enrolões, enganadores, falsos, perversos, de segundas intenções, escribas e fariseus e doutores da lei e alguns outros adversários. Tu os enfrentaste com essa firmeza, com essa inteligência, com esse ardil que nos impressionam tanto. Seja louvado, Senhor, o Teu santo nome, o Teu Santo Espírito que nos presenteia com o dom da sagacidade, a virtude da santa ousadia, da santa intrepidez, do santo atrevimento, a virtude da solércia. Amém. Irmãos e irmãs, após esse momento de profundidade na fé, convido você a apoiar o canal. Curta, comente e compartilhe. E se você pode, nos ajude com alguma contribuição via Pix, pois é com a sua ajuda que a gente consegue manter essa obra de pé. E não se esqueça, aqui você faz somente se for por amor, não se sinta constrangido a nada. E deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, pois estaremos oferecendo na Santa Missa e também no Rosário. Que Deus te abençoe. Até a próxima!